Notícia urgentíssima, gente. Acabou de explodir uma bomba em Brasília sobre inelegibilidade e Lula da Silva fora da eleição de 2026, gente, tá? Inelegibilidade do Lula, Lula fora da eleição de 2026, acabou de explodir uma bomba que deixou a esquerda e o PT completamente devastados agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Prisão do Lulinha, do filho do Lula, pode ser decretada a qualquer momento, gente, tá? Notícia mega importante, notícia urgentíssima. Prisão de Lulinha pode ser decretada a qualquer momento. Temos informação de confissão. Lulinha da Silva confessou tudo. Eu vou trazer essa bomba também nos mínimos detalhes. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Ministros dentro do STF já admitem que tem um ministro que pode ser impeachmentado, gente, tá? Ministros do STF já admitem que tem um ministro do STF que pode ser impeachmentado, pode sofrer impeachment. E essa notícia, gente, tá? Implodiu Brasília também aqui agora neste exato momento. Grande aliado do Lula pode cair a qualquer momento. Grande aliado do Lula, aliado grande, gente, tá? Pode cair, pode ser derrubado, pode ficar fora da eleição a qualquer momento. E claro, gente, tá? Notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Nicolas Ferreira acaba de vencer, humilhar e derrubar Luiz Inácio Lula da Silva. É a bomba que acabou de explodir agora em Brasília. Nicolas Ferreira simplesmente venceu, humilhou e derrubou Lula da Silva. E o desespero tomou conta geral e eu vim correndo aqui também trazer essa informação nos mínimos detalhes, gente, tá? Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim rápido. Ó, já tô acelerando aqui, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Já vou sentando o pé aqui no acelerador para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo, sendo rápida, breve e bem objetiva, que é daquele jeitinho que eu tenho certeza que todos vocês gostam. Só, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, logo de cara, Nicolas Ferreira acabou de se encontrar com Jair Messias Bolsonaro e ele trouxe um detalhe estarrecedor e um recado do Bolsonaro, gente, tá? É simplesmente chocante o que o Nicolas Ferreira acabou de expor aqui nessa entrevista que ele acabou de conceder para nossa querida Ana Paula Henkel, Neo Lacombe, Rodrigo Constantino. Ele se encontrou com o Bolsonaro e revelou uma bomba estarrecedora que está prestes a acontecer. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender o porquê dessa decisão do Bolsonaro. Vejam só. Deputado, foi muito bom ver o senhor... Eu posso só responder, fazer um comentário sobre esses dois superchats aí? Porque é muito interessante. Vamos lá. Quero só que vocês coloquem na balança, beleza? E aqui todo mundo é adulto, os nossos espectadores também é um quilate diferenciado, né? Aqui no 4x4. Vamos lá. Primeiro você pede o voto e depois você conquista a confiança da pessoa ou é o contrário? E aí eu te pergunto, essa eleição vai ser decidida só pela aprovação ou quem tem mais desaprovação? Dá uma olhadinha em como foi a destruição da aprovação do Lula depois do meu vídeo do Pix do ano passado, em janeiro. Dá uma olhadinha em como foi a destruição do Lula, da aprovação dele, depois dele ter colocado, né, um monte de cristão numa lata. E aí eu te pergunto, o que vale mais? Todo mundo ser igual? Né? Eu vejo vários deputados que você entra no Instagram dele, parece um canal de notícia, né? Urgente, isso e aquilo, Flávio. No fim das contas é a mesma receita, é um samba de uma nota só, que só vai alcançar algumas pessoas. Aí eu te pergunto, dentro do cristianismo, tá? Jesus ele te chama pra você pregar pra convertido? Então, assim, eu aprendi uma coisa muito básica, e você pode duvidar de mim, pode colocar em xeque o que eu estou fazendo, mas os meus resultados não. Pera lá, eu consegui atingir ser o segundo vereador mais votado de BH sem ter usado um centavo de dinheiro público. Fui o deputado mais votado do Brasil sem usar um centavo de dinheiro público. As minhas redes sociais hoje, literalmente a caminhada passou de engajamento da internet mais do que o Oscar. Eu não falo isso aqui pra poder ficar me gabando, não. Eu falo isso aqui pra poder colocar na balança de quem ajuda mais. Quem ajuda mais, no fim das contas, depois quando chegar nas eleições, para poder conduzir essa massa que tá vindo comigo, para poder conduzir pro nosso candidato à direita. Então, assim, para mim, perdão a palavra aqui,
Mas pra mim tem que ser muito estúpido pra poder achar que a gente tem que ser todos o mesmo membro do corpo. Caramba, vocês querem que todo mundo seja olho, todo mundo seja boca, todo mundo seja mão? O corpo não funciona dessa forma. Agora, o interessante é, hora alguma, eu cobro nenhuma dessas pessoas que me cobram que sejam igual a mim. Eu entendo que a nossa igualdade se dá pela nossa diferença. Imagina se eu chegasse pra Ana e falar, Ana, você precisa fazer jornalismo igual o Constantino. Constantino, você precisa fazer igual o Lacombe. Caramba, as nossas especificidades fazem o que nós somos. Então que bom que a Ana fala de um jeito, o Constantino fala do outro, o Lacombe fala do outro. Agora, eles querem que me encaixar em um gesso que eles fizeram, e muitos, somente para eleição. Pode pegar aí, os caras não falam mais de valor, não falam mais de pauta, não falam sobre os problemas reais da sociedade. Corrupção, não. Vamos deixar isso pra lá, vamos focar aqui em eleição. Caramba, vocês acham mesmo que dá pra alcançar liberdade nesse país com esses 3 caras no poder? Lula, Moraes e Toffoli? Você acha mesmo que a gente não combatendo mal, a gente vai chegar lá no poder e todo mundo vai ficar tranquilo? Vocês querem mesmo ignorar os problemas reais da pessoa, como saneamento básico, como escala, né, de trabalho, como segurança pública, como saúde, educação, e quer ficar só falando de eleição e achar que o povo vai vir com vocês? Poxa, isso é a maturidade que eles ficam me requerendo, caramba. Então, assim, existem pessoas tão aleatórias que me seguem, e que muitas delas talvez nem me seguem, mas falam assim, Nicolas, eu não te sigo, porque senão eu vou ser cancelado pela Globo, porque eu tenho contrato com eles lá. E eu falo assim, cara, fique em paz, porque eu não tô preocupado com a eleição. Governo vai, governo vem, juiz cai, juiz levanta, mas a gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente vai alcançar e influenciar as pessoas. Cara, que esqueça meu nome, não tô preocupado com isso. Constantino, eu tenho 29 anos, você tem ideia que eu não sou ameaça para absolutamente ninguém nos próximos 8 anos no que se diz respeito à presidência? E o pior, a esquerda não tem o mesmo desespero que os caras da direita têm, bicho. Então eu paro e penso assim, peraí, por que não compreender que cada um tem uma posição nesse jogo? E é inacreditável. Hoje, a esquerda praticamente não tem nem que fazer muita coisa, não. A própria direita faz o trabalho sujo da esquerda. Quantos que eu vi, né, que depois do nome ali, tem um negocinho ali, depois, né, do nome no Twitter, que chegou e falou assim, não, eu não tenho problema nenhum de fazer vídeo para promoção, mas o que o Nicolas fez lá em Juiz de Fora é um absurdo. Eu falei, o que eu fiz? Os caras literalmente estavam endossando uma narrativa da esquerda. Então muitos pedem união e depois vai lá e curtem, dá retweet, etc. em pessoas que literalmente estão pregando a desunião. A carta de Jair Bolsonaro, ela não vem à toa. Eu deixei muito claro pro Bolsonaro o que tá acontecendo. Você pode ter certeza, eu contei tudo. Contei tudo. E se tem uma coisa que eu vi que o Bolsonaro ele tá lúcido. E o mais interessante, sabe o que é? Eu falei com ele, o Constantino, aquilo que você postou hoje, eu falei, presidente, sabe o que é? Eu não tenho dúvidas. Você pode falar aqui, sair alguma coisa, dar alguma entrevista, eles vão falar. Bolsonaro não sabe o que tá fazendo. Ou seja, eles são mais Jair Bolsonaro do que você. Então, assim, que loucura é essa? Eu fiz, cara, já tomei tantos processos, né, por conta do Bolsonaro, né, e de lutar pela causa, já após todos os meus embates e tudo, ainda assim não é suficiente, eu não sou leal ao Bolsonaro. Eu me desgastei 6 meses na CPMI do dia 8, espiritualmente, cara, materialmente, com a minha família, sacrifícios visíveis e invisíveis. Eu estive na Papuda, eu estive na Colmeia, eu visitei pessoas presas do dia 8 no meu estado, a gente ocupou a mesa diretora, sabe, me expus em todos os discursos na Paulista, a gente fez um documentário de 10 episódios sobre os casos mais absurdos do dia 8, levantamos, sabe, vídeos de milhões de visualizações, ainda assim não é suficiente que o Nicolas faça pra anistia. Sabe o que eu sinto? É que nunca será suficiente o que eu faça. Então não é que eles estão de picuinha comigo porque eu não falei do Flávio, não. Eu já poderia estar fazendo, digamos assim, igual eles, campanha para o Flávio. Ainda assim, eles diriam que não é suficiente. Porque, na verdade, o que eles querem não é um apoio a uma pessoa ou uma causa. Eles querem subserviência. E contar algo aqui pra vocês, tá? Eu só sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo do meu pai, eu não sou escravo de presidente, eu não sou escravo de político, eu não sou escravo de governo, eu sou escravo de Cristo. E ele me chama, né? Não sois mais escravos, mas amigos de Deus. Então, assim, eu sou escravo nesse sentido, de que eu faço a vontade dele. Tirando isso, amigos, são pessoas falhas como eu, gente que eu admiro, gente que tem hierarquia, como, por exemplo, Bolsonaro, mandou eu votar de simetria, eu fui lá e votei. Mandou a gente, né, tomar algumas decisões políticas, mesmo eu não querendo muito, mas fui lá e votei, como por exemplo, né, para a presidência da Câmara, fui lá e votei. Agora, que tipo de direita é essa que as pessoas estão formando que você não pode questionar? E aí eles vêm cobrar, não com uma cobrança, mas com um ataque, né? Eu já vi pessoas me colocando em xeque o meu ganha-pão, que é a minha palestra ali, para poder pagar processo lá, comp. Eu paguei no último mês aí mais 120 mil só de processo, por falar a verdade. Aí eu te pergunto hoje, ali na Avenida Paulistas, quantos se ativeram a pauta? E quantos que, quando eu convoquei, fizeram de tudo para poder ir lá e mudar a pauta? E por que isso? Por que eles querem tanto mudar a pauta? Quem quer ficar Toffoli, caramba? Quem quer que o cara que começou o inquérito da fake news continue no poder? Ah, porque senão Lula vai indicar 8 horas. Então por que vocês estão pedindo há 3 anos então o impeachment do Moraes? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Ah, não vou pedir fora Lula, senão o Alckmin vai entrar. Quer dizer que então quando a gente pediu fora Dilma, a gente queria o Temer? Percebe que não se sustenta. Ou essas pessoas têm coerência, ou senão eles vão destruir o legado de Jair Bolsonaro. Que é um cara que eu sinto que, por mais que ele tenha, enfim, errado em vários aspectos, inclusive eu falei isso com ele, e ele sabe da minha transparência com isso, mas é um cara que ele é um líder carismático e eu sinto, por tudo que ele já passou, que ele é genuíno. Coisa que eu não vejo em muitos. Pelo contrário. Pessoas que estão ali simplesmente para poder pregar uma lealdade para, no fim das contas, ganhar o voto das pessoas, dizendo que é mais leal do que a própria pessoa que ele está dizendo que é leal. Isso aí é a minha visão breve sobre o que está acontecendo. Infelizmente, respondendo a Ana e ao Nicolas ao mesmo tempo, eu acho que não é só uma questão de crescer ou ter coerência. Infelizmente, eu vejo um movimento meio coordenado que parece gente infiltrada.
Alguns querem, parece, implodir a direita e tudo mais. Isso que o Nicolas falou, por exemplo, eu vi hoje nas redes sociais um monte de gente, porque a carta repercutiu muito, dizendo o seguinte: não, isso aí é que o Bolsonaro está escutando demais a Michelle. O que você queria? A Michelle é que leva informação para ele. Quer dizer, se ao menos ele visse o que é produzido em dossiê australiano, ele ia saber que o Nicolas é um traidor, é isso que está dizendo. Mas na hora de escolher o Flávio como candidato, ele estava lúcido. Então essa gente é incoerente, é uma coisa de doido que a gente está vendo. A lógica dessa galera, Constantino, é o seguinte: a mulher do Bolsonaro não pode influenciá-lo. Quem deve influenciar sou eu, um desconhecido dele. O mundo real é completamente diferente do Twitter. Assim, é inacreditável. Eu lembro quando estava acontecendo várias coisas, vários ataques. Eu cheguei no almoço de domingo da minha família. Falei, vocês viram? Eu não vi não. Falei, não, então não precisa nem ver não. Só quero atestar aquilo que já era suspeito da minha parte. De que essas pessoas, a ânsia delas, de fato, é fazer com que se foquem mais nos problemas, né, mais no atrito do que de fato na solução. Se eles gastarem a mesma energia fazendo sim campanha pro Flávio, ao invés de me atacar e atacar os aliados, Michelle, etc., pode ter certeza que o Flávio ganha no primeiro turno, porque é muito empenho, né, dessa turma de querer mudar os corações. E aquilo, a gente não pode também subestimar, porque existem muitas pessoas, né, que vê uma coisa, vê um corte, vê uma outra coisa, e acaba sendo envenenado por isso. Então, mas assim, ao mesmo tempo também, eu acho que a árvore se vê pelos frutos, sabe? A árvore se vê pelos frutos e, enfim, eu sou um de 513, galera, eu sou um deputado só. Tá? É interessante que a cobrança, né, que recai em mim muitas vezes, não recai em nenhum outro. E aí eu vi muitos já falando, Nicolas só faz videozinho. E o que eles estavam querendo de mim? Um videozinho sobre o Flávio. Né? Eu vi pessoas dizendo, né, o Brasil não vai ser transformado só com um vídeo de fundo preto. E aí depois estava pedindo para eu fazer um vídeo de fundo preto sobre a Magnífica. Então, assim, esse pessoal precisa se resolver. Ou eu sou um inútil, irrelevante, ou eu sou uma das pessoas mais importantes que conseguem mudar as coisas do Brasil. Independentemente, né, se eles não resolvam isso ou não, eu realmente só continuo fazendo meu trabalho, fico doido para chegar em casa, para ver a Aurora e Serena, minha esposa, enfim, e fazer aquilo que eu tenho que fazer, cara. Simples assim. Gente, tá tensa, a situação tá tensa. Hoje tá acontecendo um embate ali nos bastidores, né? Muita gente da própria direita atacando a Michelle Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, dizendo que eles não estão trabalhando, né, para a campanha do Flávio Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro que foi indicado pelo pai dele. Então tem muita gente, tá, gente? Tem youtubers, tem parlamentares, tem juristas, tem jornalistas que estão aí martelando, né? Batendo em cima da Michelle Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, dizendo que o Nicolas Ferreira não tá movimentando não tá movendo um dedo para ajudar o Flávio Bolsonaro, sendo que na manifestação ele estava lá ao lado, né, do Flávio Bolsonaro, na medida em que ele posta seus vídeos, está sempre falando sobre eleição, criticando, né, o Lula da Silva. Só no fato dele estar criticando o Lula, detonando o Lula, já está ajudando o Flávio Bolsonaro, mas o pessoal da direita não enxerga dessa forma. Quer que ele grave um vídeo declarando apoio. Gente, quantas vezes o Nicolas Ferreira já basicamente colocou a mão no fogo pelo Bolsonaro. Nicolas Ferreira é um dos parlamentares mais fiéis ao Bolsonaro, ao grande líder Bolsonaro. Mesmo contra a sua vontade, foi lá, votou, né, para atender um pedido do próprio Bolsonaro. Inclusive foi lá a escolha, né, do Hugo Mota na Câmara. O Flávio não queria, o Nicolas Ferreira não queria o Hugo Mota, mas por uma aliança ali nos bastidores, um acordo feito ali pela aprovação do projeto da anistia, o Bolsonaro acreditou no Hugo Mota, o Nicolas não acreditou na época, não queria votar, mas o próprio Bolsonaro pediu carecidamente que ele votasse no Hugo Mota. Então, assim, gente, prova de fidelidade foi o que o Nicolas Ferreira mais deu nessa face da terra ao Jair Messias Bolsonaro, e eu acho muito injusto, gente, o que ele tá sofrendo, esses haters, esses ataques de gente da próxima direita, a Michelle Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, Michelle Bolsonaro sendo atacada porque não tá apoiando o Flávio Bolsonaro. Meu Deus, sabe quem tá batendo palma com tudo isso, gente, tá? É a esquerda, é o Lula, é o PT, é a direita se degladiando e a esquerda lá batendo palma. Eles são felizes com essa guerra na direita que está acontecendo. Então, o próprio Bolsonaro, tá, gente, tá, emitiu uma carta dizendo, olha, parem de atacar Michelle Bolsonaro, Nicolas Ferreira, porque são fiéis. A direita tem que estar unida. Tá. Eu achei que o Nicolas ia abrir aí, eu fechei. Não sei. E é isso, gente. Só um desabafo aqui pra vocês, tá? Vocês gostaram, né, do desabafo do Nicolas Ferreira? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora ela, gente, Marina Helena, acabou de soltar aqui uma bomba
com relação à eleição de 2026. A nova conjuntura. Gente, vocês se lembram daquela frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. Pois bem, gente, tá? Essa frase do Bolsonaro tá gerando desespero em ministros do STF e gente de dentro do governo Lula. Quer entender essa história? Assista até o final. Porque se o STF não voltar ao seu papel, nós temos, de fato, um poder que decide tudo. Não é à toa que na última aparição pública de Jair Messias Bolsonaro, né, a última manifestação em que ele esteve presente, ele falou exatamente isso. Ele falou, me deem metade do Congresso. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Foi a última mensagem que ele deixou naquela manifestação, porque ele viu o que de fato é mais relevante nesse momento. Eu tenho esse receio, né, de que hoje, mesmo que vença um candidato da direita à presidência da República, se nós não tivermos uma renovação importante do Congresso Nacional e principalmente do Senado, muito pouco, infelizmente, ele vai conseguir fazer. O que a gente viu dessa vez, né? Então, o próprio Lula falou isso, né? Impossível governar hoje sem o Supremo. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não faço Suprema Corte, até já não governo mais do país, cara. Isso nós não ouvimos de qualquer um, nós ouvimos do atual presidente. Ele disse, eu só consigo governar com o Supremo. E não é à toa que a gente vê que o Lula recorreu ao Supremo sempre que precisou. Nós vimos aí um Supremo que legislou, né, no fundo, em relação a pautas super importantes da ala conservadora, como a questão das drogas, do aborto, demarcação de terras, mas não apenas isso. Revogou uma decisão de uma ampla maioria do Congresso Nacional no que se diz respeito, por exemplo, ao IOF, ao imposto. A gente vê que o Lula acabou, né, recorrendo ao IOF, agora em imposto de importação, por quê? Porque ele não quer mais depender do Congresso, porque aparentemente mesmo esse Congresso, que está longe de ser o ideal, já viu que a população está cansada. Nós precisamos esse ano, a principal eleição esse ano vai ser a eleição para o Congresso Nacional e especialmente pro Senado Federal. Por quê? Porque se o STF não voltar ao seu papel, nós temos, de fato, um poder que decide tudo. Gente, tá? É a promessa do Bolsonaro. Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil, gente, tá? E aí, vocês acham que o plano do Bolsonaro vai dar certo? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? E agora, o jornalista Cláudio Humberto soltou uma bomba, gente, tá? Reviravolta acontecendo. A STF já admite, em conversas reservadas, que haverá impeachment em 2027. Qual será o ministro que será impeachmentado do STF? Vamos entender, gente? E eu digo o seguinte, se para os próprios ministros estarem admitindo isso, é porque o escândalo é gigante. Vamos entender? Com o desgaste reputacional do STF, a conclusão dos seus ministros é que a situação virou. A corte perdeu o apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo após o escândalo de envolvimento de 2 dos ministros com o Banco Master. A maioria dos ministros avaliam em conversas reservadas que em 2027 processos de impeachment de ministros do STF serão inevitáveis, seja qual for o vencedor nas presidenciais e ainda que a direita não controle o Senado. Então vocês estão entendendo, gente, tá? Para alguns ministros do STF, independente de quem vença a eleição, impeachment de ministros do STF será inevitável em 2027. Isso segundo outros ministros do STF que estão assistindo aí todos esses escândalos de camarote, principalmente Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Pá de cal, sentenças raivosas contra opositores de Lula desgastaram o STF, mas o Massey, em avaliação interna, pode ter o significado de pá de cal. Para ministros, o impeachment será usado para a contenção do STF, com apoio explícito de partidos de centro, de direita e de setores da esquerda. Então, segundo aqui a matéria, tem até gente da esquerda que pode apoiar ministros do impeachment de ministros como uma espécie de contenção, tipo assim, para colocar o STF no seu devido lugar.
Tá aí, a maioria via imprensa sob controle, mas a letargia cessou, né, após o autoritarismo estarrecedor apontado pela Transparência Internacional. O caso Unafisco e ameaças de retaliação avaliou o ministro à coluna, deu o motivo que jornalistas esperavam para se libertar desse vínculo. Então, após o escândalo daquela decisão do Moraes em ir para cima, né, do presidente da Unafisco e ter devastado a vista daqueles auditores fiscais, foi motivo suficiente para a imprensa abandonar o STF e em 2027 pode sim sair impeachment de ministro. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Vamos porque tem mais, gente. Vocês sabiam que o Nicolas Ferreira venceu Lula da Silva? Tá aqui a matéria na tela. Vaquinha para vítimas em Minas Gerais bate 5 milhões, anuncia Nicolas Ferreira na Paulista, gente. Então, o Nicolas Ferreira, com a sua humilde rede social, gente, tá? Conseguiu mais dinheiro para Minas Gerais, aquelas cidades que foram devastadas, né, pelas fortes chuvas, fortes incêndios. Ele ultrapassou o Lula da Silva. Tá aqui, ó, em caráter emergencial, o governo do Lula, né, libera 3,4 milhões para o Juiz de Fora e o Bar. Ou seja, tá aqui, gente, no site oficial do governo federal, Secretaria da Comunicação, lá do Sidônio. Para fazer campanha, o Lula foi lá, olha, o Lula está destinando 3,4 milhões. Aí o Nicolas Ferreira foi lá e atropelou o Lula da Silva. Venceu o Lula em quesito de valores. Enquanto o Lula, que é o pai dos pobres, ajudou com 3,4, o Nicolas já conseguiu 5 milhões de reais. Eu fiquei chocada com essa notícia. Chocada, gente, tá? Isso porque o Lula é pai dos pobres, imagina se não fosse. Agora vamos falar, gente, tá, sobre possibilidade de Lula ficar inelegível e fora da eleição de 2026. Matéria da Gazeta do Povo. Juristas debatem direito de Lula de concorrer a uma segunda reeleição. Afinal de contas, após aquela propaganda antecipada, né, propaganda eleitoral antecipada lá do Carnaval, o Lula pode mesmo concorrer à presidência da República aqui em 2026? Será? Vamos ver o que diz os juristas. O debate sobre a eventual inelegibilidade de Lula do PT ganhou nos últimos dias uma nova frente, paralela à que trata da propaganda antecipada e abuso de poder político e econômico no desfile da Acadêmica de Niterói no Rio de Janeiro deste ano. A nova discussão parte de um hipotético limite ao direito de reeleição dos presidentes da República a partir de uma interpretação da Constituição. Para o jurista Ricardo Sayeg, professor da PUC São Paulo e do INSPER, Lula já estaria impedido legalmente de ser candidato em 2026. Para ele, o Lula já estaria fora da eleição. Em artigo publicado no portal Consultor Jurídico, ele sustenta que a Constituição limita o exercício do poder executivo a uma reeleição consecutiva, tal qual o atual presidente já havia conquistado em 2006, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Ou seja, se reelegeu uma vez, não pode se reeleger uma outra vez, segundo o jurista. Sayeg argumenta que a vedação alcançaria a hipótese de quarto mandato presidencial, que, segundo ele, contraria a lógica eleitoral brasileira. O jurista enxerga no artigo 14 da Constituição, que trata das regras de inelegibilidade e reeleição, a intenção de impedir a perpetuação no cargo e não apenas a regra formal restrita a mandatos consecutivos e imediatos. Ao seu ver, a tese deve ser considerada, apesar de a legislação do país não trazer a vedação explícita da Constituição americana, né? Então tá aí, gente. Segundo o jurista, Lula da Silva não poderia nem concorrer, deveria estar fora da eleição de 2026, segundo a matéria publicada aqui na Gazeta do Povo. E aí, gente? Coloca aqui embaixo. É aquela mesma questão, gente, tá? Aquela bomba, propaganda eleitoral antecipada que foi feita no Carnaval, que pode deixar Lula da Silva. Ainda tem mais essa interpretação dos juristas no que está ali na Constituição Federal. Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Lula ficará inelegível? Vai ficar fora da eleição?
Depois de tudo que vocês acompanharem na imprensa, coloca aqui embaixo. Veja o que está escrito aqui em cima. Lulinha faz confissão estarrecedora sobre careca do INSS. A confissão estarrecedora de Lulinha sobre careca do INSS, veja os detalhes. E a informação, gente, que está circulando nos bastidores de Brasília é que após confessar tudo, Lulinha pode ter prisão decretada a qualquer momento. Lulinha pode ser preso a qualquer momento. É uma bomba que o jurista Dr. André Marcília vai explicar nos mínimos detalhes. Assistam com muita atenção cada segundo desse vídeo que vocês vão entender a bomba que está sendo preparada. Vejam só. Meus amigos, acaba de sair no Estadão de hoje, dia 2 de março, que o Lulinha começa a confessar a amigos próximos a relação dele com o careca do INSS e até mesmo a admitir que o careca, sim, pagou e paga diversas coisas a ele. Eu vou te contar o que foi confessado a amigos pelo Lulinha e que saiu no Estadão, e também vou te contar por que o Lulinha está começando a abrir o bico para as pessoas. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, clique no joinha e considerem se tornar membros do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Lulinha, ele dessa vez reservadamente confessou a amigos, né, que o Camilo Antunes, o tal do careca do INSS, tem relação com ele e pagou a ele uma passagem e hospedagem em uma viagem a Portugal. A finalidade da viagem teria sido visitar as instalações de uma empresa ligada a cannabis medicinal. Puta, quando a coisa começa esquisita, termina esquisita. Seria uma fábrica que produzia cannabis medicinal. Ele queria avaliar um possível negócio, mas afirma que não fechou a sociedade e não recebeu outros pagamentos do lobista. Não importa ele não confessar tudo, não importa ele confessar parte, o que está acontecendo é que o Lulinha, ele começa a abrir o bico. E aí a pergunta é a seguinte: por que ele começa a abrir o bico? Por que agora ele está começando a falar, ainda que amigos, ainda que reservadamente? A razão secreta é uma só. Ele admite agora para esses amigos porque ele sabe que a quebra de sigilo dele, tendo ocorrido tanto na CPMI quanto no STF, estando nas mãos do Mendonça, o caso dele, vai ser difícil ele driblar essa quebra de sigilo. Vai acontecer do Lulinha ter o seu sigilo violado. E aí, meus caros, é melhor ele começar a admitir e tentar com isso algum tipo de benefício, algum tipo de delação. É melhor ele começar a ir por esse caminho do que a polícia descobrir sozinha. É o tal do dilema do prisioneiro de que eu já falei aqui no canal. O cara pensa assim: opa, vão descobrir sem mim o que eu fiz, então talvez seja o caso de eu começar a falar para com isso obter algum benefício em decorrência da minha delação, em decorrência da minha fala. Portanto, pode ser que o Lulinha falou a amigos e deixou óbvio que esses amigos levassem isso à imprensa como um recado a quem quer que seja de que ele, Lulinha, está disposto a falar, ou a começar a falar, ou a dar nomes, ou a dar situações, ou a entregar alguma coisa em troca de um benefício, já que a Polícia Federal, com a quebra de sigilo, vai chegar à conclusão dos envolvimentos do Lulinha com pessoas e objetos ilícitos, etc., de qualquer forma. Então, isso me parece ser o que há nesse momento. O Lulinha está entregando os anéis para ficar com os dedos. Vamos ver se isso acontece realmente daqui para frente. Claro, o Lulinha, os amigos, as pessoas relacionadas a ele, perguntadas a respeito do caso, todos negaram. Mas a verdade é essa: o Lulinha, ele sacou que se ele não começar a entregar ao jogo nomes e pessoas ilícitos cometidos, a polícia vai chegar sozinha a ele. Graças a Deus, essa quebra de sigilo caiu nas mãos do Mendonça. O Mendonça permitiu no STF que essa quebra de sigilo houvesse e a CPMI, enfim,
também, mas a CPMI fica sempre exposta à possibilidade de politização. Nas mãos do Mendonça a gente tem uma chance disso não acontecer. Vamos ver se o Gilmar Mendes, que arrancou do nada, né, no caso da Marid, uma possibilidade de suspender a quebra de sigilo, nesse momento não tem o descaramento de fazer o mesmo com o Lulinha. Se não fizer, teremos pela frente, olha, talvez uma queda da República tão grande quanto se nós descobríssemos o sigilo, o que tem por trás do sigilo da Marid, ou se o Vorcaro abrisse a boca e falasse. Quem sabe não chegaremos até o governo Lula, quem sabe não chegaremos até ao pai do rapaz. Se você gostou dessa análise... É, o pai do rapaz, gente. Basicamente, tá, gente, o que o doutor André Marcília disse aqui foi o seguinte: a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, fechou o cerco, foi pra cima do Lulinha, do filho do Lula, e agora, de forma inacreditável, o Lulinha começou a abrir o bico, começou a falar, e podem ter certeza absoluta que muita gente deve estar se borrando de medo, porque Lulinha, se decidir falar, vai entregar muita, mas muita coisa, inclusive, segundo o doutor André Marcílio, pode chegar até no cara, né? Quem que é o pai do cara? Lula da Silva, gente, tá? Desespero tá tomando conta, gente, tá? Pro Lulinha ter abrido o bico, né? Abrido a boca, ter admitido, ter confessado que sim, foi beneficiado, recebeu aí favores do careca do INSS, sabendo que essa declaração poderia incriminar a si próprio, é porque alguma coisa está acontecendo ali nos bastidores. O Lula está em plena campanha, está em ano eleitoral, deve estar tentando se blindar. E assim, o Lula, gente, ele é aquele cara que não interessa, ele derruba quem quer que seja, nem que seja o próprio filho, ele entrega, nem que seja o próprio filho, ele pede para que o filho se entregue, para que tudo, para o bem maior, para que ele se perpetue no poder. Eu não duvido nada, gente, não duvido nada de que o próprio Lula possa estar pedindo para o Lulinha começar a falar para que as pessoas pensem que ele é inocente, mas depois, gente, tá? Guardem. A Polícia Federal André Mendonça já quebrou sigilo, vai ter acesso a absolutamente tudo e pode ter certeza, não é à toa. Se o Lulinha começou a abrir o bico, começou a falar, é porque nesse angu deve ter caroço gigante. E a informação que tá ali nos bastidores de Brasília, gente, é que a chapa tá esquentando tanto que a qualquer momento pode sair ordem de prisão contra o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Ainda mais agora com essa confissão. Gente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele acabou de conceder uma entrevista e fez uma revelação estarrecedora de um malabarismo que está sendo feito ali nos bastidores de Brasília por causa da dosimetria, gente, tá? Da anistia, dosimetria. Eu tô simplesmente chocada, gente, tá? O presidente do PL acabou de confessar, acabou de admitir desespero, gente, tá? No Davi Alcolumbre, desespero em Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula da Silva. Tudo isso, gente, o nome desse desespero chama-se CPI do Banco Master. Eles estão desesperados. Eles estão dispostos até a aprovar a dosimetria, a anistia, para que a CPI do Banco Master não seja instaurada. E se isso está acontecendo, gente, é porque o escândalo é muito maior do que a gente imaginava. O presidente do PL acabou de confessar e revelar tudo que está sendo ali, ó, arquitetado nos bastidores. O desespero tomou conta, gente, tá? Vejam só. Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas assim, lógico que não. Lógico que não. Por quê? Porque o atinge? Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para
botar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. O senhor está tranquilo com relação, porque vai ter muita coisa, como o senhor falou, vai atingir meio mundo a questão do Banco Master. Não tenho dúvida. Mas você vê, nem mesmo a própria direita, membros do PL, tem atacado nesse assunto, no sentido de rede, de atacar, de falar. Nem o Flávio Bolsonaro tem verbalizado isso. Sim. E lembrando que o cunhado de Vorcaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, foi financiador também na campanha ou um dos maiores, na campanha de Jair Bolsonaro. Isso de alguma forma o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não, e quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. E nós tivemos até doações de 7 milhões de uma pessoa só. Então, isso é tudo público. Nós tivemos do Gerdau, ele deu 7 milhões para a campanha do Bolsonaro, foi o maior doador no Brasil, de longe. Então, eu acho que, eu não vejo esse problema, eu vejo o seguinte, que a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginava. Você é a favor da CPI do Banco Master? Sou, todo o nosso pessoal assinou. Mas CPI, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse que vai ter que entrar na fila. Não, aí tem que ser uma comissão mista. Senado. Pois é. Eles querem a CPI no Senado, não querem fazer mista. Isso aí vai entrar meio mundo nisso aí. Quer dizer, a gente nem imagina quem vai entrar. Tem gente aqui de São Paulo que me falaram, essa semana, gente conhecida nossa aí, que pedia para os prefeitos comprar título, comprar ações do Banco Master. Pode ser a grande bomba dessa eleição? Pode ajudar a definir essa eleição? Nossa Senhora, isso pode virar o mundo de ponta cabeça, a gente nem sabe o que está por vir. As previdências de estados, né? Presidente, só pegar uma questão aqui sobre... Tá aí, gente, tá? Eu tô chocada com essas revelações do presidente do PL, gente. Vocês viram que o jornalista ali tentou, né? Esquerdista, né? Tentou complicar a situação do Bolsonaro, mas o Bolsonaro recebeu doações de fulano, de ciclano. O que tem a ver, gente, tá? Bolsonaro recebeu doações, o Lula recebeu doação. A diferença é que as doações que o Bolsonaro recebeu foram públicas. O mundo inteiro sabia das doações que ele estava recebendo, né? A mesma coisa será que a gente pode dizer lá do outro lado? Então, assim, gente, tá? Tentou ler uma casquinha de banana pra cima do Valdemar, mas ele não caiu. E revelou. Eles estão desesperados. O Valdemar da Costa Neto acabou de confirmar que chegou nele, tá, gente, tá, uma proposta. Olha, Valdemar, a gente aprova a anistia, a dosimetria, a gente derruba o veto do Lula, mas pelo amor de Deus, não assinem a CPI. Nós não queremos CPMI, CPI do Banco Master. Nós não queremos uma CPI investigando ministros de Suprema Corte, ministros de Estado de dentro do governo Lula, deputados, parlamentares. Gente, eles estão se borrando de medo para que a CPMI do Banco Master não aconteça. E eu falo isso para vocês, gente, tá? Se eles estão nesse desespero, até oferecendo a aprovação da dosimetria, da anistia, com aquilo a gente lutou tanto, por tantos anos, e de repente, para não ter CPI do Banco Master, eles vão lá e entregam aquilo que a oposição, que o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro, que o Nicolas Ferreira, que o PL, que o Brasil inteiro tanto queria, que era a anistia aprovada, a dosimetria. Agora, nossa, calma, gente, ó. Vamos fazer um acordo. Ó, não esqueçam CPMI, CPI do Banco Master. Não queremos ninguém investigado nesse escândalo do Banco Master. E em troca a gente dá aquilo que vocês tanto buscaram, aquilo que vocês tanto sonharam, tanto lutaram, que é a dosimetria. Vocês têm noção, gente, tá, do que ele acabou de dizer? Se a CPI do Banco Master for instaurada, vai implodir a República. Vai cair República e meia. Tem gente do alto escalão envolvido até o pescoço nesses escândalos. Eles não querem que a CPI do Banco Master aconteça. Esse aqui, gente, é o vídeo mais estarrecedor e chocante que eu vi nesse dia de hoje. Eu vim correndo aqui trazer para vocês. Agora deu para vocês entenderem o desespero, né, de grandes autoridades de Brasília para chegar a oferecer anistia para que não haja, para que não aconteça CPI do escândalo do Master. É porque esses figurões da República estão atolados até o pescoço aí.